Com vocês, irmã Lucila. Obrigada. Eu tô com essa cadeira que tá bem convidativa, né? Como tá bem aconchegante, se vocês não se importam, eu vou sentar e tentar fazer uma dinâmica diferente, já que a condição, a estrutura física aqui nos oportuniza isso. E o tema também nos leva a fazer, vamos assim dizer, como que uma conversação, ou a tentativa de levá-los a fazer uma reflexão dentro do possível, mais meditativa, mais profunda, acerca da nossa atividade aqui como seres encarnados. Quando o pessoal se acomoda, eu escolhi esse tema, eu vou introduzindo e enrolando vocês um pouco. Eu escolhi esse tema porque a minha irmã me deixou livre, eu até gosto quando me sugere, porque a gente sabe um pouco da necessidade da casa, né? Mas se não, quando me perguntam, eu sempre vou procurar um tema ou um assunto que esteja dentro do Livro dos Espíritos ou do Evangelho. Sempre com um objetivo muito focado em trazer a base do Espiritismo, a raiz do Espiritismo. Para vocês terem um exemplo, a gente faz algumas exposições nas casas. Ontem fiz uma exposição numa outra sociedade que me pediu um tema bastante difícil sobre drogas, álcool, loucura, essas coisas que nos inquietam, né? Daí eu tive que chegar e dizer para eles, olha, hoje eu não vou falar sobre o tema, porque eu não sei nada desse tema. Mas a gente vai trazer dentro do possível aquilo que o Espiritismo elucida para a gente poder compreender esses sofrimentos. Na verdade, o nosso tema não vai ser muito diferente do que eu abordei na outra casa, falando sobre um título completamente diferente, que é a escolha de paz. Então, nós costumamos, às vezes, pensar assim, ou às vezes a gente fala brincando, né? Que karma é esse que eu tenho? Que sofrimento é esse que eu tenho na vida? Ou brinca, às vezes, de dizer, olha, eu joguei pedra na cruz e por isso eu passo tanto trabalho. Ou se vê situações, às vezes muito difíceis de nós entendermos, como aquelas condições onde a criatura reencarna numa condição que deixa ela quase que numa situação de total dependência do outro, numa vida vegetativa, num problema de doença grave que às vezes nem a medicina consegue explicar, numa condição às vezes de miserabilidade e que a nossa lógica não consegue entender. Essas mazelas do sofrimento humano da sociedade, ou daquilo que às vezes está longe da gente, nos impacta. O que é que nós podemos entender à luz do Espiritismo? Não só esse contexto, mas o contexto da nossa própria vida, da nossa condição. Porque nós temos muitas circunstâncias de vida que às vezes nós nos deparamos e a gente não consegue pensar para que lado vai sair. Ou por que é que se vive aquela situação. Então, o que a gente pode entender sobre escolha de provas? Isso está muito linkado, muito amarrado na compreensão de reencarnação, esquecimento do passado. Através desses entendimentos de reencarnação, de escolha de provas, nós podemos passar a entender, primeiro, a bondade divina. Porque se nós estamos aqui vivendo apenas numa passagem, um estágio,
significa que a condição que nós estamos agora, ela não é estanque, ela não é infinita, ela não foi uma imposição divina. Porque senão haveria uma injustiça da bondade divina muito grande. Porque como é que nós conseguiríamos explicar dentro dessa bondade divina tanta diversidade de condições de nascer, de viver? Uns com tanto, aparentemente, aos olhos do mundo aqui, outros com tão pouco. Então, a primeira reflexão que nos leva a consolidar a bondade de Deus é que a reencarnação é um mecanismo divino. E que nós estamos aqui num determinado período vivendo uma experiência, aprendendo, a fim de que a gente possa, dentro de uma evolução que a gente não consegue entender ainda, a amplitude, porque o tempo para nós ainda é muito incompreensível. O tempo para nós é o tic-tac do relógio. Mas se nós pensarmos como espíritos de muitas encarnações, o tempo é muito mais relativo. Então, é preciso ampliar um pouco a compreensão disso. E isso o Espiritismo nos dá uma base, pelo menos, para que a gente possa compreender um pouco essas situações. Então, a bondade divina, que nós costumamos dizer quase que automaticamente, que Deus é bom, Deus é misericordioso. E quando a gente traz para a razão, para a lógica, essas mazelas humanas, fica difícil para entendermos sem a compreensão primeira. Nós somos imortais. A morte é só do corpo físico, ela não existe. A vida continua. Jesus já nos trouxe essa revelação a partir da crucificação e de ele se apresentar vivo, ressuscitado. A vida prossegue. Essa é a primeira convicção íntima que o Kardec diz isso. É preciso ter essa convicção. A morte, ela não existe a não ser do veículo físico. Segundo, a unicidade das existências, ou seja, apenas uma vida, haveria uma base de Deus muito injusta, porque nós não vamos conseguir cumprir tudo numa única existência, numa única experiência aqui na matéria. Então, a unicidade para nós, ela cai por terra e passa a trazer, os espíritos contam para nós, nos refletirmos a pluralidade das existências, ou seja, as reencarnações. Bom, aí eu preciso entender o quê? Que não há castigo divino. Não havendo castigo divino, como é que acontece a escolha de provas antes de vir? Nós sempre estamos muito preocupados em como que vai ser depois da morte. Hoje a proposta é falar como é que a gente se organiza para vir para cá e por que é que eu estou nessa condição hoje. Essa é a proposta da reflexão. Então, antes de retornar para cá, o espírito que já está entre uma reencarnação e outra, faz as suas devidas reflexões, os seus balanços, e a depender da condição de capacidade dele, de entendimento, ele vai receber orientações da espiritualidade para fazer um novo planejamento. Pensem assim, quando nós vamos viajar, tem umas senhoras aqui que gostam muito de viajar. Ir para longe. Se tiver que atravessar o Brasil, não. É uma aventura, né? A gente não, vocês têm noção que vão chegar lá na viagem, vai correr tudo bem, o avião não vai pifar, o ônibus vai correr tudo bem, vai ser tudo 100%. Tem condição de avaliar isso? Não. Tenho o sonho de estar naquele lugar, vivendo aquela experiência, buscando ser feliz e aprendendo alguma coisa. É uma experiência extraordinária.
separa o dinheiro, organiza tudo e vai viajar. Nessa condição, o espírito que está numa condição melhor, ele se sente com esta sensação quando ele vai reencarnar. Agora eu vou para uma outra viagem, porque agora eu vou escolher o gênero das minhas provas. Gênero. Então, gênero é escolher uma coisa genérica. Não é escolher o detalhe. Eu vou viajar para Maragogi, mas eu vou viajar assim. Eu vou pegar o carro, vou até Porto Alegre, de Porto Alegre pego o avião. Não, eu só sei que eu vou a Maragogi e vou lá na aldeia tal conhecer tal pessoas. Porque eu quero conviver com aquela gente que tem uma outra cultura, um outro aprendizado, porque eu quero aprender com eles. Agora, os detalhes de como isso vai acontecer, de como que eu vou transitar na viagem, de como que eu vou me comportar, porque eu não sei muito bem o que me espera lá, isso corre por mim. Então, o gênero de provas antes de reencarnar está escolhido. Tais como o ambiente da família, os familiares, quando é possível, que às vezes o fulano daqui não recebe, aí assim, então vai com esse mesmo. É verdade. Então escolhe esse ambiente, esse local, essas pessoas, faz arranjos, combinações antes de vir, para trabalhar, desenvolver-se intelecto e moralmente. Por exemplo, como que isso se dá? Você sabe aquelas pastinhas que tem no computador? Quem aqui já lida com o computador? Pode levantar a mão. Ou já viu? Computadorzinho, computador, celular todo mundo já viu, né? Quando você troca a tela, quantos botãozinhos tem ali? Tu abre um botãozinho, aí ele abre o aplicativo. Aí abre aquele aplicativo cheio de bilhões de botãozinhos. Botãozinho para isso, botãozinho para aquilo. Não é assim? Aí abre aquele botãozinho, dentro do botãozinho tem outro botãozinho. E aí tu vai indo, botando o dedinho ali. O espírito tem gravado na sua memória, no seu inconsciente, todas as suas experiências passadas. Comparando essas experiências, é igual esses botãozinhos que a gente clica no celular. Então, no inconsciente tem vários desses botãozinhos, considerando que cada botãozinho é uma vida vivida no passado. E cada pastinha tem aquelas experiências arquivadas. Então, o espírito vai avançando e vai adquirindo conhecimento, vai ampliando através dessas milenares reencarnações. Só que nessa caminhada, certas pastinhas, certas experiências, certas viagens para Maragogi, para o Recife, não sei o que, não foram muito boas. Porque nesse trajeto, eu vivi circunstâncias que fizeram com que a minha ação não foi a melhor escolha. Veja que nesse processo que eu quero que vocês entendam que o espírito está aprendendo. Então essa viagem não foi boa. E aí o que acontece? O espírito com um pouco mais de compreensão, se aquela viagem não foi muito boa e ele se cruzou com fulano e fulano e ali gerou um quiprocó, uma situação que não foi das melhores, por força das circunstâncias, do ambiente, porque no meio disso tudo, gente, tem uma coisa chamada livre-arbítrio. O livre-arbítrio de agir e responder pelos atos. E aí, se numa dessas viagens, pegando como exemplo, não foi muito boa, o espírito fica sofrido. Porque ele excedeu no seu comportamento, naquela experiência, naquelas relações que ele viveu. Vocês querem um exemplo de entender assim, o que é exceder? E por isso a gente entende que Deus não castiga? Quando a gente come
Essa sim tá certo esse exemplo. Quando a gente come, o organismo tem registrado em nós esse instinto, um momento de parar. Geralmente é come e a resposta é para parar em seguida. E a gente não para. E se a gente não para, a gente come um pouco mais, um pão de mel a mais, um doce de noz a mais, um quindim a mais, esse doce que a minha mãe faz. Se a gente come, em vez de comer um, come 2 ou 3, qual é a resposta do organismo? Automaticamente vai para a farmácia São João ou para o véu tomar alguma coisa, não é isso? É essa resposta que o organismo dá, que está na lei divina, esse instinto. Quando a gente passa desse limite, esse mal-estar é a punição. Por isso que não é castigo de Deus. É a resposta do que está gravado na lei. E eu recebo de volta. Então, esse mal-estar, esse sofrimento estomacal, porque eu me excedi na alimentação, está registrado no organismo o limite da coisa. Só que daí eu excedo, a gente sempre excede, e o primeiro é mal-estar. Faça isso durante uma encarnação inteira, você vai ter mais problemas orgânicos. E isso nós estamos dando um exemplo no âmbito físico. Vamos pegar o mesmo exemplo para o âmbito do comportamento moral, o meu comportamento em relação ao outro. O espírito que está numa condição um pouco melhor, se ele entende, veja bem, se ele já entende o limite da regra do bem proceder, e ele, porventura, errar, extrapolar, ele vai ter a mesma resposta consciencial. E se isso acontecer ao longo de uma encarnação, voltamos à pastinha nossa do exemplo, ele volta para o plano espiritual e, diz assim, e faz um balanço. E diz assim, nossa, isso aqui está me incomodando. Eu queria resolver essa encrenca. Eu queria trabalhar isso em mim. Eu queria me lançar essa viagem. E ir a esse ambiente com essas pessoas, com esses entes, para que eu possa, numa nova oportunidade, me reajustar, me realinhar. Essa escolha do gênero de provas, usando o livre-arbítrio que o espírito tem. Portanto, isso significa dizer que nós estamos no lugar que temos que estar. E vejam, a providência divina não erra o código postal. Não tem erro de CEP, nem erro de endereço, nem de bairro, a rua não está errada, não está trocada, a cidade não está errada. Nada está errado. Porque houve, junto com a providência divina que nos dá essa oportunidade, e junto conosco, enquanto espírito na erraticidade, que é entre o intervalo de uma encarnação e outra, o espírito na sua reflexão e avaliação daquela vivência, inicia-se uma ânsia da correção disso, de melhorar. Vamos a um exemplo prático de questão física, que fica fácil da gente entender. Vamos supor que em uma determinada existência eu fiquei comendo quindins demais da Dona Lucy, ou docinhos, e isso ficou além, só como exemplo, para entender. E eu me excedi demais na alimentação. Gerei um problema muito sério. Eu crio uma questão consciencial no meu comportamento de estar sempre abusando disso. O que é que o espírito maduro, ou se a gente chega no momento de maturidade, veja, é preciso chegar ao momento de maturidade. E por isso que a gente tem que entender que às vezes algumas pessoas não estão nesse momento de maturidade para querer a mudança. É isso? O espírito que chega nesse momento de maturidade, ele diz, olha, se eu retornar para o plano espiritual de novo, assim, eu poderei correr o risco
de cometer a mesma falha, o mesmo erro. Qual é o pedido natural que nós conscientemente faríamos? Olha, eu preciso de uma limitação que faça com que eu não cometa tantos erros. Então, às vezes, quando nós vemos situações de criaturas com esta ou aquela circunstância, de problemas, dessa ou daquela ordem, não é castigo. É uma condição solicitada pelo próprio espírito para que ele possa se regrar em determinados excessos que ele tem tendência a fazer. Então é o espírito amadurecendo a sua caminhada, a sua trajetória. Nós precisamos nos ver, nos enxergar como espíritos de muitas experiências, para ampliar o nosso horizonte, senão nós vamos fazer todo o julgamento da vida só à luz da materialidade. Só à luz da vida aqui, da encarnação aqui. Nós precisamos nos reconhecer como espíritos. O que, voltando à pastinha, quando nós retornamos para cá, acontece uma coisa que chama esquecimento do passado. Tem muita gente aí que diz assim, nossa, eu queria saber o que eu fui na minha vida passada. Olha, eu acho que se fosse oportuno a providência divina, permitiria isso para nós, tranquilamente. Mas dá para entender que nesse estágio evolutivo isso passa a ser uma bênção? Porque se eu preciso de um gênero de provas onde eu preciso me reconciliar com algumas pessoas e eu venha a nascer nesse ambiente, é muito importante que eu esqueça o passado. Só que tem um detalhe. Nós esquecemos o passado. Nós esquecemos o fato gerador, o acontecimento, o que aconteceu, o que houve. Mas a emoção não. Não é assim quando determinadas relações às vezes acontece do nada, uma antipatia que não tem nem explicação. É vibracional. Porque a vibração, e nós somos vibração, nós somos energia, nós sentimos a energia, a vibração do outro. A gente se conecta por vibração, por pensamento. Isso vai além da lógica racional. Essa memória emocional nós trazemos para cá. Porque o esquecimento do passado nos ajuda a nos permitir nos reequilibrar, usar a lógica do pensamento, do presente, do consciente, de maneira que eu possa agir sobre essas emoções que brotam. Eu não lembro do fato, mas elas brotam, elas acontecem, eu sinto, eu vibro, eu sinto, eu preciso me ajustar com aquela pessoa, eu preciso me corrigir o passo com aquela criatura. Às vezes nós vemos situações assim, família é um ambiente, local de trabalho é um ambiente, e a gente não entende. E aí nós vemos, olha, eles passam duelando a vida inteira. Irmãos, muitas histórias. E nós vamos olhar além, na linha do tempo, e vamos pensar assim, nossa, que encarnação perdida, eles só passam brigando. Não. Eles estão brigando ainda. Mas se não se mataram, se buscam se reconciliar, se existe um esforço constante, existe ali um empenho de tolerar-se, de suportar-se, corrigindo o passo, provavelmente, de uma circunstância vivida no passado que foi muito mais grave. Então não há encarnação perdida. Podemos pensar numa situação assim, de uma criatura que possa, a gente olhe para a vida dela e pensa, a existência dessa criatura foi inútil e perdida, porque se entregou a vícios, a isso e aquilo. Vamos trazer o exemplo para a vida prática. Tem muitos aqui que já estão com os cabelinhos brancos, eu também já estou. Quantas situações de vida nós vivemos, quantas escolhas nós fizemos na vida que foram infelizes.
hoje, no alto dos nossos cabelinhos brancos, a gente diz assim, eu não fiz uma escolha boa. Não é assim? Eu podia ter escolhido outro caminho. Perdi um tempão. Às vezes as pessoas olham, perdi 10 anos da minha vida. 5 anos, sei lá, uma vida inteira, às vezes 20 anos, vivendo uma situação ali que aparentemente você olha e diz, não, eu perdi um tempo. A pessoa chega a lamentar, chorar o tempo perdido. Mas adianta voltar para trás? O que vale? Vale a reflexão que está sendo feita de dizer, olha, não foi uma escolha boa. Não foi o melhor comportamento. Não era essa a postura. Se eu pudesse voltar atrás, não pode, mas está valendo a reflexão. Se eu pudesse voltar atrás, eu gostaria de fazer. É muito interessante que a leitura inicial é perdão, né? Perdão é uma coisa muito difícil. Às vezes a gente diz assim, que Deus me perdoe. A gente nem sabe o que está dizendo, Deus não perdoa. Perdão para espírito inferior que se ofende. Se Deus se ofendesse, nós estávamos perdidos. Então, perdão é para nós que estamos ainda nesse processo de construção. Então, aí a beleza do Espiritismo, que a leitura dizia assim, vamos perdoar, vamos limpar isso dos nossos arquivos. Agora nós precisamos nos enxergar como espíritos em evolução para compreender essas coisas, para iniciar a construção do perdoar. Porque quando Jesus diz assim, perdoai-vos para que vós sejam perdoados, é justamente, que ele não podia dizer de outra forma, por uma questão de compreensão daquele povo, era justamente porque ele entendia a nossa miséria ainda humana, a nossa inferioridade, dizendo assim, olha, se você não perdoar, você vai precisar do perdão amanhã, e você está ainda incompleto, ainda em construção, ainda imperfeito. Nós temos ainda más inclinações, más tendências que nós precisamos trabalhar, mas isso não será uma construção numa única existência. Não será. Olha, o amor, ele se apresenta de uma forma extraordinária nas questões mais absurdas que a gente possa imaginar. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque eu sei que isso fica. Meu pai estava levando uma pessoa ao presídio, uma senhora, uma mãe do filho, que está preso por questões de drogas, tudo mais, nem sei direito os detalhes. Ao nosso olhar, esse espírito é o marginal. É assim que a gente costuma fazer juízo. Mas ao olhar daquela mãe, eu fiquei muito impressionada quando ele me conta, porque o presídio fica longe, né, aqui, lá da Catuquita. E aí ele me contou, eu fiquei muito impressionada, que é uma realidade que a gente não vive. É preciso chegar às 6 da manhã, alguns montam barracas, vejam, na cadeia. Alguns montam barracas para ver os seus amores que estão lá. E a senhora vai, prepara toda a alimentação que possível, passar por um processo de revista e tudo mais. Eu sei que é preciso chegar, entrar na fila, porque é liberado de tanto em tanto, então passa o dia inteiro em função daquilo. É uma maratona todo o domingo para poder ver o filho e várias outras pessoas que vêm de fora da cidade, montam um glus e vão fazendo fila. Gente, fiquei muito impressionada e tocada com essa realidade. E a gente vai pensar assim, não, mas olha, essas criaturas que estão nessa condição da vida aqui, que podem ter se perdido por forças das circunstâncias, do ambiente, do meio, porque isso interfere também, mas Deus se faz presente na vida dessas pessoas. Eles fizeram uma escolha de provas,
muito provavelmente para renascer em ambientes assim difíceis, com o objetivo de vencer-se. Mas às vezes não consegue. Está lá no Livro dos Espíritos. Pode o espírito falir na escolha da sua prova antes de vir? Pode. Os espíritos nos dizem que pode. Ele pode não dar conta. Mas veja como Deus se faz presente através dessa mãe. Esse é o não julgueis verdadeiro que Jesus fala. Não julgueis. Esse é o verdadeiro não julgueis. Aonde o amor se faz presente com toda a força. Nesse coração, já não precisa perdoar, ela não julga, ela não condena. Ela ampara, ela abraça, ela ama, incondicional. Nessa situação, não há perdão. Há o amor. Onde há o amor, não é preciso perdão. Então, nós precisamos nos reconhecer como espíritos de muitas experiências, como espíritos de um processo onde nós estamos aprendendo em cada experiência. Veja que a partir dessa compreensão, nós estamos construindo uma base para o sentimento mais nobre, que é a compaixão e o amai-vos uns aos outros. Porque se nós passamos a entender que cada um está vivendo essa situação por conta do seu momento reencarnatório, por sua situação, por sua condição, e que ele pode estar falindo na sua escolha. Quando a gente faz um projeto, eu vou fazer um projeto de vida, e às vezes não dá certo aquilo. Escolhi lá, sei lá, fazer algum projeto, ou um relacionamento, ou montar um negócio, ou alguma coisa. Quantas histórias nós sabemos dessa natureza? A pessoa se lança a fazer alguma coisa e o negócio não fluiu. Não deu certo. Talvez a gente não saiba explicar a causa. A gente não tem resposta para tudo isso. Pode ser por várias questões. Primeira delas, que está no Evangelho. A maioria das aflições são geradas aqui mesmo nessa vida. A maioria delas. Quando a gente não acha resposta para as aflições nesta vida, aí ela está na outra. Que talvez sejam aquelas situações que a gente vê alguém que reencarna e vive uma situação quase que de dependência total em relação ao outro. Tem uma história para contar para vocês, que as histórias ficam. Certa vez eu estava numa outra sociedade espírita, e eu acho que o tema era esse, não lembro muito bem. E eu disse assim, olha, o espírito, ele pode escolher N situações para reencarnar. Se ele quiser trabalhar, por exemplo, a humildade, para deixar o egoísmo ou a vaidade de lado, ele poderá solicitar reencarnar com algum problema físico, por exemplo. Isso não tem nada a ver com punição. Ou porque ele cometeu um delito no passado muito grave. Não. Ele se reconhece como uma criatura soberba, e isso lhe criou muitos problemas, e ele resolve reencarnar com alguma limitação física. Uma escolha, não é castigo. Daí, naquela condição, ele vai trabalhar uma virtude, a humildade dele nessa condição. Veja como nós temos autonomia como espíritos. E não é punição. Então, eu encontrei essa senhora, esta mãe, já encerrando, e ela me disse assim, olha, eu fiquei muito feliz de ouvir isso, porque eu tenho uma filha que é a razão da minha vida. E a filha dela era uma moça já adulta, que tinha algumas limitações, e eu tive a oportunidade de vê-la. E ela disse, eu não sei o que seria da minha vida sem a presença dessa minha filha, que é 100% dependente de mim. E eu sou 100% dependente dela, porque ela me ensinou a amar. Nessas trocas, nessas vivências, nessas experiências de vida, uns com os outros, o grande objetivo, e que está na conclusão do Livro dos Espíritos,
é fazer o bem. E eu amo. Queridos, será a reflexão da noite. Hoje um tema um pouco mais doutrinário, mais filosófico também, mas eu acho que isso é importante, tá? Muito obrigada e até uma próxima.